Então, estamos gravando aqui o nosso encontro. Hoje a gente vai ativar aqui. Deus quiser, vamos ativar o nosso 2022. Eu gosto bastante dessa temática. Vocês podem levantar a mão, tá? Se tiverem dúvida, quiserem interromper, trouxe bastante coisa para a gente conversar, mas o objetivo é que vocês saiam daqui bem informados. Então, aquilo que a gente puder organizar para que vocês também possam fazer parte disso, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Para começar o nosso encontro, eu trouxe esse senhor, vocês devem conhecê-lo. Você precisa aprender as regras do jogo e depois aprender a jogar melhor do que todo mundo. Eu arrisco dizer que ele viveu muito do propósito dele, né? Como a gente está numa masterclass da trilha do propósito, embora o tema central não seja propósito, é impossível não falar disso aqui. E quando a gente fala de propósito, a gente fala de legado, né? Do quanto a pessoa deixa uma marca que faz sentido e que se perpetua, e as pesquisas dele, independente das questões da vida pessoal dele, realmente fizeram uma marca, deixaram uma marca na história. E eu achei muito legal essa frase dele, que fala sobre a gente realmente entender o jogo antes de começar a jogar, e depois jogar para ser melhor do que todo mundo. Eu concordo em duas partes. Primeiro, porque eu quero que a gente realmente consiga, nesse encontro de hoje, aprender as regras do jogo da nossa cabeça, como é que a nossa mente joga, e depois aprender a jogar esse jogo, né? Ver como é que a gente pode fazer a nossa mente funcionar melhor em favor dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer construir, inclusive de viver o propósito, gente, na prática. Eu discordo um pouquinho sobre essa ideia de aprender a jogar melhor do que todo mundo, porque eu acredito que nesse quesito de ser melhor do que uma pessoa, a gente cai numa vala muito perigosa, né, de comparação. Mas eu acredito que a gente consegue sim ser melhor do que a gente era ontem, e a gente pensar num processo de crescimento. Então, reorganizando, assim, né, essa frase do Einstein, que hoje a gente consiga aprender as regras do jogo e depois aprender a jogar cada dia um pouco melhor, considerando a nossa vida como um parâmetro de referência. E para isso, uma coisa bem importante, eu quero que a gente alinhe as nossas expectativas. O que a gente vai ver na trilha de hoje e o que a gente não vai ver, tá? Então, eu vou falar aqui, depois vocês me dizem se tem alguma coisa que vocês tinham expectativa e não vai acontecer. Hoje a gente vai compreender como é que a nossa mente funciona na prática, tá? Obviamente, dentro do que a gente conseguir trazer aqui nesse espaço de 2 horas, no máximo. Eu trouxe alguns conceitos de neurociência para a gente trabalhar, mas fiquem tranquilos que é de uma forma super sutil e humanizada. Ao longo desse mês, eu quero continuar trabalhando essa temática nas redes sociais, no nosso canal lá do Telegram. Então, talvez de uma forma um pouco mais aprofundada, mas aqui eu só vou passar os conceitos para a gente, para que a gente compreenda e quando começar a ouvir a respeito, saber do que está falando. E, principalmente, a gente conseguir entender, né, dentro desse processo de funcionamento, como é que a gente faz esse detox? E como é que a gente encontra esse interruptor que permite a gente não só desintoxicar nossa cabeça, como ativar nossa cabeça para o lugar certo? Porque uma coisa que é bem importante a gente já falar desde agora, a gente está todos os dias ativando a nossa cabeça. Então, tem um interruptor, ou a gente ficou com o dedo preso nele, e a gente hoje vai ter a oportunidade de soltar esse interruptor e escolher um novo, ou então a gente realmente vai precisar ir atrás desse interruptor para de forma consciente. Então, expectativa da gente hoje é a gente ampliar a consciência. O que a gente não vai ter aqui? A gente não vai ter aqui milagre, gente. Milagre eu ainda não consigo fazer. Então, a gente vai precisar realmente compreender essa jornada e se propor, né, a pôr em prática, porque a ideia de ampliar a consciência faz a gente poder tomar novas decisões, novas escolhas.
uma coisa bem importante quando a gente ativar a nossa mente, o que que a gente vai conseguir? Isso sim, eu posso garantir para vocês, eu tenho experimentado, e até vou compartilhar com vocês esse processo que eu estou vivendo de ativação do meu 2022 ao longo do encontro. Mas quando a gente consegue fazer fazer essa escolha, né, tomar essa decisão e começar a monitorar a nossa mente para ir ajustando ela naquilo que a gente, no objetivo que a gente quer, a gente consegue sim focar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. A gente consegue sim ser mais próspero, mais inteligente, inclusive, porque a gente consegue decidir, né, acionar, desenvolver as inteligências que a gente tem. O nosso cérebro precisa ser desenvolvido, senão ele vai ficando estagnado. Isso é bem perigoso. A gente consegue viver de forma mais saudável e a gente consegue, consequentemente, ser mais feliz. Porque dentro desse processo de hoje, a gente vai ver como esse desenho acontecendo na nossa cabeça aqui, ele vai ativando emoções, né? E, inclusive, emoções que fazem a gente ou ficar extremamente motivado e conseguir estar contente, né? Ter esse senso de contentamento, de preenchimento ao longo do caminho, ou a gente ficar cultivando, às vezes, rotas neurais que levam a gente para o buraco. Acho que não é o que ninguém quer aqui. Mas a gente não vai ter passe de mágica. Então, a gente consegue te conduzir aqui. Essa é a proposta hoje, mostrar para vocês essa trilha que eu estou trilhando. Um dos meus objetivos esse ano, o ano passado eu tinha tentado começar a trabalhar essas questões voltadas realmente para a saúde física, para emagrecimento, questões que eu sabia que eram importantes, mas eu estava com muitas questões que eram importantes do trabalho. E uma coisa que eu aprendi é que as duas coisas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo do caminho, muito grandes, eu não consegui gerenciar. Então, isso é um objetivo muito grande, né? Porque requer uma mudança muito grande na minha cabeça, na minha forma de pensar as coisas. Então, eu transferir para esse ano esse objetivo e vou falar para vocês, é desafiador, mas também é muito prazeroso a gente ver como a gente consegue realmente fazer isso ser real, né? E não ficar mais refém. Então, eu consigo te conduzir nessa manhã naquilo que eu tenho experimentado, no que eu tenho estudado aqui para trilhar com vocês, mas é bem importante que vocês saibam que, assim como é a nossa cultura aqui na trilha, vocês têm que decidir. Então, todo o conteúdo que eu vou trazer aqui, que a gente vai trazer ainda ao longo do mês de janeiro, a respeito disso, para ajudar vocês a terem mecanismos, formas, ferramentas de facilitar esse caminho, não faz com que vocês não precisem, no caso, caminhar por ele. Então, eu conto com a parte de vocês em abraçarem esse propósito de decidir realmente ativar a vida de vocês, de decidir realmente, não, eu vou viver esse desenho, eu vou me posicionar nisso, eu vou construir escolhas, certo? Então, vamos lá, vamos para a parte que mais nos interessa. Como que funciona... Opa! Como que funciona a nossa mente? Gente, o nosso cérebro não é fixo como se acreditava até pouco tempo atrás. Eu não sei, mas quem aqui de vocês cresceu ouvindo que a gente já nascia com uma quantidade fechadinha de neurônios e ficava com isso aí para sempre? E era isso, se perdia, se acontecia um acidente, ficava lesado. Não sei se vocês já tinham ouvido isso. Assim, é isso aí que tem. Se acontecer qualquer coisa na cabeça de vocês, não vai ter volta. Quanto mais a pessoa até vai ficando... uma vez eu escutei um termo que eu acho horrível, mas a pessoa foi emburrecendo quando ficou velha. Na verdade, ela parou de exercitar a cabeça dela. Parou de fazer novas conexões. Então, assim, se vocês já tinham ouvido isso, esqueçam, porque isso não é verdade. Graças a Deus, hoje essas pesquisas recentes e outras... Opa. Minha avó até hoje acha isso. Assim que eu estudar demais, fico louco. Exatamente, Ezequiel. A gente tinha uma ideia, né? Ou que tinha um limite que o nosso cérebro podia ir, se não gastava.
realmente acontece, né, uma queima de energia quando a gente está usando o nosso cérebro. A gente usa o nosso cérebro o tempo todo, mas ele é extremamente preguiçoso, você deve ter percebido. Que é o que nos leva para aquela tal daquela zona de conforto, que a gente nem vai falar muito aqui hoje. Mas a ideia de que a gente pode, então, de forma bem natural, né, nós podemos produzir novas células nervosas. Esse é o processo da neurogênese. Então, todo dia a gente pode fazer isso. Coisas que ajudam, né, o nosso cérebro a oxigenar, a realmente ficar nesse processo de restauração, de manter ele ativo. Atividade física, tá? E atividade física, até eu vi uma pesquisa essa semana muito interessante, um estudo, na verdade, que foi feito sobre atividade física. A atividade física em si, no corpo, ela sempre tem um excelente efeito, tá? O efeito dela no corpo é porque tu vai suar. Mas o objetivo dessa pesquisa é identificar qual o impacto da atividade física no cérebro. Então, quando a pessoa fazia, as pessoas que faziam uma atividade física, que elas odiavam aquela atividade física, tipo assim, eu vou na força do ódio fazer isso aqui, o resultado delas no corpo era ok, mas na cabeça não tinha o mesmo efeito. Na cabeça, muitas vezes, gerava ainda o efeito contrário, de produzir toxinas, por conta daquela raiva, daquela angústia, daquela pressão de estar fazendo uma coisa que não era o que a pessoa queria fazer. E as pessoas que estavam fazendo uma atividade física que realmente fazia sentido para elas, que elas gostavam, que elas achavam, tipo assim, bah, essa atividade aqui, eu gosto de fazer, elas tinham um efeito melhor, não só no corpo, como também na cabeça. Então, a atividade física é uma forma que faz o nosso cérebro ser ativado. E ele, quando a gente faz isso associado a uma atividade que nos dá prazer, que a gente gosta, esse resultado é melhor na cabeça, tá? Também ajuda a gente a organizar os pensamentos, fazer atividades físicas regulares. Uma alimentação também. Tem um outro estudo que eu passei os olhos, foi bem chocante para mim. Mas esse estudo fala sobre o jejum intermitente, fala sobre a restrição de alimentos. Então, o impacto que tem na nossa mente quando a gente tem uma alimentação que de forma regular a gente pratica jejum, porque aí o nosso é como se desse um baque, um soco na nossa mente. Ela tem que recalcular rapidamente a quantidade de energia. Esse processo vai mantendo a nossa mente oxigenada e vai favorecendo que ela funcione melhor. Então, atividade física, alimentação saudável, outra coisa bem importante nesse processo da nossa cabeça. Estudar, aumentar nossa capacidade intelectual. Viu, Ezequiel? Pode falar para tua avó para ela ficar tranquila, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente está desenvolvendo essa capacidade da nossa mente ficar viva, ficar jovial, ficar renovada. Então, significa que eu vou ter que estar sempre pesquisando uma coisa nova? Não pensa numa coisa muito complicada, né? Às vezes, assim, poxa, eu vou aprender uma língua nova, vou ficar fluente nessa língua. Não, eu vou exercitar minha cabeça. Vou fazer 1 hora por semana que eu vou dedicar para fazer uma coisa nova. Eu não tenho muita habilidade com questões físicas. Eu vou praticar um esporte, eu vou fazer uma dança. Então, coisas que a gente pode fazer que fazem com que a gente tenha um foco de atenção em algo novo. Isso faz com que aumente muito a capacidade, porque a gente está estimulando a nossa cabeça a fazer novas conexões para uma atividade fim ali. Só que esse processo fica ativado, então faz com que a gente faça isso para todo o resto das coisas do nosso dia, ficando então mais inteligente, é uma expressão, né? Mais com a cabeça mais aprendendo mais fresquinha. Então, não é só a dedicação no nosso trabalho em si, mas nesse exercício mesmo de cuidar de outras áreas para que o nosso cérebro fique estimulado de forma positiva. Tranquilo, pessoal? Cada vez que a gente faz isso, vão levantando a mãozinha aí se precisar, tá? Cada vez que a gente faz isso, o nosso cérebro vai aprendendo a criar novas conexões. A gente vai falar muito dessas novas conexões hoje, porque é isso que faz a nossa mente funcionar bem. Então, por falar em mente, já para
Outra coisa que já se acreditou por muito tempo, que a gente era uma folha em branco, né? O nosso HD não nasce zerado. A gente, a gente é um bebezinho que já vem com informações. Inclusive, tem um estudo muito legal, que é uma das doutoras base que eu usei para fazer esse material aqui, a pesquisa dela com a questão bem voltada para ativação de genes em doenças hereditárias, né? Ou tendências de ter algum problema. Às vezes a gente fica com aquele gene um tempão ali, é um interruptorzinho que não é ativado. E talvez nunca seja. A gente tem essa capacidade de ativar e desativar genes. Eu não sei vocês, mas eu achei isso muito incrível. Porque não são só as coisas que a gente faz, mas é a forma como a gente pensa a respeito daquilo que a gente faz. Na verdade, a nossa ação de comer melhor, estudar mais, procurar sair da zona de conforto, buscar melhor, a nossa atitude, que é o que realmente a gente até acaba vendo mais as pessoas, ela é resultado de muita caraminhola que queimou aqui dentro. E muitas vezes a gente não faz vários esforços com a nossa cabeça, como eu comentei agora, né? De tentar se adaptar a uma dieta nova, de tentar fazer uma atividade física diferente, estudar uma coisa nova, porque vai ser muito complicado, mas a gente gasta o mesmo tempo e a gente faz os mesmos caminhos com pensamentos caóticos, malucos dentro da cabeça. Certo? Será que sou só eu ou, de repente, tem mais alguém por aí nesse sentido? Mas, enfim, bebezinhos, então, não vêm zerados, tá? A gente já tem um sistema operacional que vem parte de padrões de pensamento, genes que podem ser ativados ou não lá do pai e da mãe. E um outro processo bem legal, que não vou conseguir abordar muito aqui, mas eu quero trazer para vocês. Dentro desses 0 aos 7 anos acontece o processo de mielinização. Eu não sei se vocês já ouviram a respeito dele. A mielina é uma camada lipoproteica que ela vai envolvendo e protegendo o caminho, tá? Que os neurônios fazem desde o comecinho da formação do bebê, até os 7, 8 anos. A gente tem uma área da psicologia que estuda, junto com a genética, esse processo de mielinização e o impacto na nossa formação da personalidade. Então, desses 0 aos 7 anos, a gente passa por 5 fases bem marcantes, tá? Em cada uma dessas fases, o bebê, a pessoa, tem uma percepção de que ela teve uma dor. Olha que interessante, né? Até aquele exemplo que a gente escuta que a dor ensina a gemer, ela é aqui na prática. Então, dentro dessas etapas da formação da pessoa, ela tem um pico de dor. Um exemplo que eu vou dar. Se lá na época da amamentação, o bebezinho estava com fome, a mãe não entendeu que era fome, achou que era outra coisa, demorava sempre muito a dar mamar para ele. E aí, para ele, aquilo foi uma percepção de dor. Não tem a ver com culpa da mãe, o que ela deveria ter feito, tá? É a percepção do bebê, porque a mãe pode ter atendido em 15 minutos ou 30 minutos e ele ter tido os bebês terem tido a mesma percepção de dor. Ele registrou uma situação difícil. Então, tipo assim, bah, isso aqui eu passei dificuldade aqui. Ficou registrado lá na cabecinha dele e, rapidamente, por um instinto de sobrevivência, ele começa a trabalhar um recurso, uma forma de sair daquela dor. Então, vou fazer uma manha diferente, vou fazer um choro diferente, vou me movimentar diferente para ter o que eu preciso. Isso é instintivo, é ali uma questão bem animal, só que a gente registra numa época em que a gente está ali organizando todas as informações principais do nosso HD. E a gente leva isso para a vida. E não só leva isso para a vida no comportamento, como a gente também leva isso no formato do nosso corpo. Então, o nosso corpo também, se a pessoa é mais alta, mais larga em cima, mais larga embaixo, se a boca é mais carnuda, o olho maior, menor, esse processo de mielinização, ele é tão forte na pessoa que ele vai mudando o shape do nosso corpo. Então, tem até um tipo de análise que é feita, chama psicocorporal, onde a pessoa faz uma análise das fotos e diz como que é a tua personalidade. Porque tu foi te amoldando de acordo com aquela etapa, por conta de uma dor, uma percepção de dor e um recurso que tu desenvolveu. Então, por exemplo, pessoas que nessa fase, que chama fase da oralidade, né, tem esse pico de dor, essa fase é que vai ditar o quanto que a pessoa, ela é empática, o quanto que ela é comunicativa
Então, é como tu desenvolve as tuas habilidades. Quanto maior for a tua dor a tua percepção de dor nessa fase, mais tu vai desenvolver esse recurso. Então, olha que interessante. O que faz a gente ser como a gente é, ou até uma coisa muito legal, porque a parte da criatividade é a primeira fase, né? A fase anterior à oralidade, é a fase do esquizoide. É quando tu desenvolve a tua capacidade de criatividade. A fase seguinte é como que é a fase da psicopatia, que chama, os nomes não têm a ver com os transtornos, tá? É a fase da psicopatia, é como quando tu desenvolve a tua capacidade de negociação, por exemplo. Como que tu faz para lidar com o diferente. Então, seja bem-vindo, André. Qualquer coisa é só acionar a mão aí. A gente está gravando, essa é uma pausa aqui. Então, fica bem à vontade para abrir ou não a tua câmera. E se tu quiser comentar alguma coisa que não quer que fique gravado, é só tu avisar que a gente pausa a gravação e conversa, beleza? Então, gente, voltando, nessa etapa, essas etapas todas da formação da pessoa vão moldando, essa mielinização acontece, toda a nossa coluna, né? E vai moldando a nossa personalidade. Esse processo inteiro, a gente vê em como que a gente é, padrões de comportamento, como se fixam as crenças, e vai ficando, impactando a nossa constituição genética. São caminhos bem fortes, são construções muito antigas que a gente tem. Deixa eu só ver aqui o bate-papo, gente. A dor dessa criança podia ser fome de amor e essa dor fica registrada para a vida toda. Exatamente, Eunice. A gente ainda não tem, quando criança, né, de 0 aos 7 anos, principalmente nesse bem comecinho, tu não tem ainda essa consciência, né, essa capacidade de julgamento do que é, tu simplesmente sente, tu te sente rejeitado, tu te sente faminto, tu sente necessidade de acolhimento, tu tem sensações, necessidades. E a tua percepção em relação ao que aconteceu faz uma marca que vai te dar um jeito de ser. Então, agora, quando adulto, é importante a gente ampliar a consciência, compreender o porquê que a gente pensa, sente desse jeito, para que a gente não caminhe na dor, mas que a gente caminhe no recurso, porque da mesma forma que essas dores surgiram, a gente também tem capacidades incríveis que vieram dela, mas como a gente vai ficando no automático, que é justamente o que eu quero que a gente saia nessa manhã daqui, a gente não consegue aproveitar os benefícios que esses processos que a gente já viveu de dor, né, podem nos trazer. Então, como a gente vinha comentando, né, do 0 aos 7 anos, tem todo esse processo de formação básica, os principais caminhos neurais que a gente vai tomar, como que vai se formar o nosso mindset. A gente até trabalhou aqui na trilha há um tempo atrás, depois vocês podem baixar lá um e-book que chama Mindset de Propósito. Como base principal desse material, a gente usou o livro e a pesquisa da Carol Dweck sobre como que funciona essa formação da mentalidade, o mindset. Ela trabalha com o mindset fixo, que é aquele que não se move, ou seja, eu construí caminhos neurais tão densos em que eu não saio daqui, eu sigo só essa rota, sendo ela tóxica ou não. E aquelas pessoas que têm uma capacidade de desenvolver, o que todo mundo deveria desenvolver, o mindset de crescimento, que a gente chama aqui de mindset de propósito, porque é aquele flexível, é aquele que se permite viver outras rotas. Como é que isso acontece? E aqui a gente faz até uma conexão com esse processo, da mielinização, lá da formação inicial. A nossa cabeça, a nossa mentalidade vai ser formada a partir de como a gente lida com o esforço e como a gente lida com o fracasso. Então, só para vocês pensarem, como que vocês estão lidando aí com o esforço? Coisas que vocês precisam se esforçar muito. E como que vocês lidam com o fracasso? Lá no e-book a gente fala melhor sobre isso, dá algumas dicas de como que a gente pode rever, tem até um teste para ver como que está o teu mindset, se está mais para fixo ou mais para de propósito. Mas esse processo todo começa lá na primeira infância, onde vão se formando essas conexões na nossa cabeça e vão se fortalecendo ao longo da vida. Então, hoje a gente vai ficar mais consciente de tudo isso. E o conceito principal que eu quero trazer para vocês
desse processo de, ok, descobri que eu já tenho lá uma formação imensa de pensamentos, de caminhos neurais, que eu me movimento recurso dor por conta de coisas que eu percebi lá no comecinho da vida. Como é que eu resolvo isso? Isso aí tem um jeito de resolver? Sim, tem um jeito de resolver. Através desse conceito incrível que vocês já devem ter ouvido, hoje ele está sendo bastante falado, mas se ainda não, que é a neuroplasticidade. E essa capacidade que o nosso cérebro tem de construir outros caminhos, essa capacidade de se reprogramar, criar novas conexões. Ou seja, por muito tempo eu caminhei num caminho, sempre reforçando aquele caminho, mas eu posso, em determinado momento da vida, decidir, não, eu não vou mais ter essa mentalidade em relação a dinheiro, em relação à atividade física, em relação a trabalho, em relação à carreira, em relação ao meu sucesso. Só que eu preciso estar consciente de qual caminho é esse. E o que acontece, e aqui eu já entro com outro conceito, que é o paradoxo da neuroplasticidade, é que ela está acontecendo. Está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando aqui, o nosso cérebro, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, o cérebro de vocês está julgando, o inconsciente está trazendo informações, coisas que vocês estão conseguindo organizar no consciente, mas muita coisa está ficando no background. E vocês têm que escolher, essa guria está falando isso aí. Não, não é bem assim. Eu estou decidindo qual caminho eu vou. Não, poxa, será que eu tenho alguma coisa para mudar? Eu estou fazendo uma parada, vou para outro caminho. O nosso cérebro está fazendo essas conexões o tempo todo. Então, ou eu sigo na mesma rota, fazendo esse processo de construir caminhos em cima de caminhos tóxicos, caminhos que eu não quero mais, ou eu decido mudar esses caminhos para caminhos saudáveis. Então, essa neuroplasticidade é o que nos garante essa capacidade de construir outra rota dentro da nossa cabeça. E é literalmente desbravar, né? Mas fiquem tranquilos que hoje a gente vai trazer aqui facão, cortador de grama, enxada, o que precisar para a gente abrir essa trilha na cabeça da gente. Porque realmente é isso que a gente faz. Os neurônios, eles têm aquele jeitinho que parece uma arvorezinha, né? Eu vou plantando coisas na minha cabeça. E eu vou reforçando até que fica uma floresta densa. Mas eu consigo, obviamente, aí entra, né, a percepção que a Carol Dweck traz lá do mindset. O quanto eu estou disposto a esse esforço de desfazer esses caminhos para fazer novos caminhos. Do que a gente quer se livrar para que o nosso 2002 seja ativado? O quanto que dos nossos pensamentos, isso, a gente precisa fazer essa construção. Uma coisa bem importante sobre pensamentos, que é o que a gente vai conversar aqui também. Pensamentos parecem intangíveis, né? Parece uma coisa assim, não sei se vocês têm essa percepção. Um pensamento é uma coisinha que a gente não vê. Pois então, pensamentos, eles são proteínas. Toda vez que a gente pensa, existe algo físico na nossa cabeça. Existem conexões e elas vão realmente ficando ali. Por isso que a gente fala de caminho, fala inclusive de construir, reconstruir. Porque existe um caminho, existe algo físico que está ali. Isso requer energia da gente para desconstruir. Sabe aquela coisa quando a gente está aprendendo um conteúdo novo, que a gente fica super cansado e a gente ficou sentado na frente de uma aula. E é uma coisa tão difícil. Parece assim, meu Deus, parece que eu caminhei, que eu corri. Então, esse é o processo da nossa cabeça, realmente, queimando energia para construir um caminho novo. Estou aprendendo um conteúdo novo, um conceito novo. Conectando agora tudo isso que a gente vem conversando, né? Essa formação do 0 aos 7 anos, como que a gente percebe dor, percebe esforço, percebe recursos que a gente tem, como que a gente vai reforçando esses caminhos. Você ouviu falar daquela pessoa cabeça dura? O cabeça dura, na verdade, é a cabeça dura mesmo. Ele construiu uma rota, um caminho neural que leva ele para um único lugar. E ele só vai naquele lugar. Isso é um mindset fixo. Será que a gente é assim ou não? E aí,
Antes da gente ir para a parte de ativar, eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Peguem aí, por favor, papel e caneta. Para a gente precisa fazer essa parada estratégica antes de avançar. Então, papel e caneta na mão. Se sentem de forma confortável aí onde vocês estão. Para a gente, uma coisa que a gente pode fazer, bem prática já, esse aqui é um exercício, não se preocupem, tá? Porque não é nada, é algo totalmente físico, mas a gente vai fazer um exercício de respiração, que ajuda o nosso cérebro, de forma física, natural, a oxigenar. Então, antes de vocês escreverem, eu quero que vocês se sentem de forma confortável, apoiem os pés aí no lugar, vocês têm que ficar com a coluna reta, isso ajuda também essa circulação do sangue. A gente é um mecanismo completo, não é só uma parte. A gente acha, fazer isso aqui deitado. Não funciona, tem uma lógica as coisas. Fiquem com a coluna reta, se sentem de forma que vocês sintam que estão, não pode estar meio bambo, porque isso também desconcentra a gente. E aí eu quero que vocês façam uma respiração bem profunda, enchendo a barriga e não o peito. E solta pela boca, deixando assim aquele, sabe, cair o ombrinho. Vamos repetir isso mais uma vez. Isso é uma respiração abdominal. Quando a gente faz esse exercício, vocês podem repetir isso e fazer, inclusive respirar profundamente, segurar um pouquinho e depois soltar. Duas coisas a gente está fazendo de forma bem prática, além de muitas outras, tá? Primeira que a gente está fazendo, a gente está trazendo a nossa atenção para a respiração e para o nosso corpo. Então, isso ajuda o nosso cérebro a dizer, olha só, acorda, precisa ficar aqui agora. Então, para de viajar, para de brigar com as pessoas dentro da cabeça, inventar histórias, se preocupar com o dinheiro de amanhã. Vamos aqui agora olhar para onde tu tá. Então, isso ajuda, dá um choque na nossa cabeça para o que a gente tem que fazer. E o processo de respiração da gente, ele é um processo que ajuda na regulação do nosso batimento cardíaco. Já devem ter percebido, quando a gente toma um susto, a nossa respiração fica diferente, né? Quando a gente corre, ela fica ofegante. Então, o que a gente faz quando a gente se acalma? A gente dá aquele suspiro. Esse processo de fazer, ele diz para o nosso cérebro, tá tudo bem, pode se acalmar aí o coração, pode voltar, porque já passou o perigo. Então, quando vocês estiverem muito agitados, muito nervosos, muito preocupados, sabe aquela ansiedade do dia a dia? Para e faz esse exercício. Respira profundamente, enchendo o abdômen e não o peito. E solta mesmo o ar desse jeito, já até de fazer Isso vai dizendo para a cabeça de vocês, calma, eu estou aqui, está tudo certo. Pode se acalmar. Vai regulando a nossa respiração, vai regulando o nosso batimento cardíaco. E isso ajuda a gente a literalmente oxigenar a mente. Então, para o que eu quero que vocês façam agora, vou tomar uma decisão, preciso estudar uma coisa nova, preciso me concentrar aqui, parem num lugar tranquilo, que vocês consigam, senta, bota a mão, coluna bem reta, dá até uma esticadinha assim para tentar botar a cabeça no céu, respira, faz essa respiração umas 10, 15 vezes, bem profundamente, para ajudar a cabeça de vocês a fazer aquilo. O que eu quero que vocês façam agora? Quero que escrevam aí no papel uma coisa que vocês querem muito ativar agora em 2002. O que vocês querem ativar? Uma coisinha só, pode ser. Só para a gente ir pensando, direcionando a nossa cabeça para esse raciocínio. Quando vocês fazem aí, eu vou fazer aqui também o meu. O que eu quero ativar em 2002 e 22, né? Não, 2000. Eu conto para você.
Conseguiram aí? Eu já anotei o meu aqui. O que a gente quer ativar em 2022? Eu trouxe essa frase aqui e esse campo bem bonito para a gente se imaginar agora escolhendo caminhos, porque é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Essa capacidade de escolher o que torna a gente humanos, né? Os animais, eles agem apenas pelo instinto que eles têm. A gente tem, além do instinto que a gente tem, coisa até que a gente já comentou agora, né? O instinto de fugir de uma dor que a gente percebeu, a gente não tinha nem consciência lá na primeira infância, o instinto de agir com base em traumas, em crenças, a gente tem isso instintivamente. Tudo que está no nosso inconsciente, né, faz com que a gente dá uma tendência de comportamento, uma tendência de ação, que muitas vezes não leva a gente para o caminho que a gente quer. Pelo contrário, afasta a gente por um padrão, né, por uma rota que a gente já vinha caminhando. Mas a gente pode escolher trocar esta rota. E essas escolhas que a gente faz, elas fazem parte daquela etapa lá da frase do Einstein que a gente estava conversando, né? Sobre agora eu vou decidir jogar o jogo. Eu entendi que existe um padrão. Como é que eu jogo na minha cabeça? O jogo na minha cabeça é o seguinte: o tabuleiro já está dado, já existe uma predisposição genética para várias coisas. Existem situações que eu não vou lembrar, do meu 0 aos 7 anos, que aconteceram, mas eu consigo perceber tendências pelo comportamento, pelo processo de autoconhecimento, identificando como eu funciono, como é o padrão de personalidade. Eu entendo que eu tenho uma tendência natural, mas eu posso escolher, de forma bem consciente agora, tomar novas rotas. E isso a gente faz na cabeça. A escolha é um pensamento, isso é uma proteína que eu decido multiplicar, ou eu decido eliminar, parar de nutrir esse caminho na minha cabeça. Esse pack completo de quem a gente é já está dado. Singularidade, personalidade, valores, crenças, mas a gente consegue reformular isso. Como é que a gente faz isso? Antes da gente entrar na fase detox, que é exatamente onde a gente vai trabalhar essa limpeza na cabeça, eu quero lembrar vocês de uma coisa que eu acredito, arrisco aqui, que todo mundo ouviu. A tua mãe dizer que tu não é todo mundo. Acho que sim, né? Ninguém aqui deve não ter ouvido. Tu não é todo mundo. Exatamente. Eu quero que vocês lembrem da mãe de vocês olhando para vocês e dizendo: vocês não são todo mundo. A gente é muito mais do que esse rostinho bonito que está do outro lado da tela. E apesar da gente ter processos parecidos, o nosso cérebro ele funciona, meu cérebro funciona da mesma forma como o de vocês, os processos, a gente vai criando rotas diferentes, mas o processo é o mesmo. Agora, uma coisa faz a gente ser diferente, e é isso que eu quero trazer para vocês. O caminho é o mesmo, as rotas neurais, elas acontecem, vocês também têm neurônios, vocês também têm a capacidade da neuroplasticidade, exatamente como eu, todos nós temos isso. Agora, como que isso se dá na prática, na nossa vida, é diferente de pessoa para pessoa. A gente não é todo mundo. Então, na hora que a gente olha para uma referência, por isso que eu não gosto de toda aquela frase do Einstein, a gente não pode decidir jogar melhor do que todo mundo, porque a gente não é todo mundo. O cérebro funciona parecido, só que as pessoas foram desenvolvendo um jeito de ser, um padrão que influencia, inclusive, na tomada de decisão. E para ilustrar isso, eu trouxe para vocês uma teoria que a gente usa bastante aqui na trilha a respeito de autoconhecimento, que é o perfil comportamental, que ele também se forma, ele já vem mais ou menos uns 40%, 50% geneticamente formado, e o restante vai se aplicando ao longo desse processo aí do 0 aos 7 anos. E essa teoria foi mapeada pelo William Marston, que é um advogado, um doutor em psicologia e também criador da Mulher Maravilha. Ele postulou
né, o nosso padrão de comportamento em 4 fatores. Todos nós temos esses 4 fatores em intensidades diferentes. E a gente vai se comportar, e a gente vai agir, a gente vai tomar decisões e fazer escolhas, que é o nosso foco aqui, de forma diferente. Então, eu não quero que você se compare. O importante é tomar decisões, não ficar paralisado. Agora, se você é, por exemplo, um dominante ou um influente, a sua velocidade para essa tomada de decisão vai ser mais acelerada. Se você é uma pessoa mais estável, mais conforme, a sua velocidade vai ser mais desacelerada. Significa que não toma decisão? Não. Significa que toma decisão numa velocidade diferente. Então, de novo, você não é todo mundo. Quem é você no processo decisório? Qual a velocidade que você leva para tomar a decisão? É importante saber isso para respeitar, porque senão a gente acaba tornando esse processo de ativação algo ruim e não positivo. E aí a gente não tem o efeito que a gente quer. Então, se eu sei que eu levo um pouco mais de tempo, eu tenho que cuidar para não ficar sem fazer nada, mas eu também não preciso atropelar, eu preciso me cercar. O que eu preciso para tomar decisão? Se eu sei que eu sou mais rapidinho para tomar decisão, eu também tenho alguns cuidados para fazer. Porque outra coisa bem importante, o que motiva o nosso processo de escolha? Os dominantes e os conformes, eles decidem com base em tarefas, com base na razão, com base nos resultados que eles vão ter. Os influentes e os estáveis, eles já decidem com base nas emoções. Eles sempre vão priorizar mais o impacto dessa decisão, dessa escolha nas pessoas. Tem o certo e o errado? Obviamente que não. Quem decide com base nas emoções, com base no impacto que vai causar nas pessoas, tem uma tendência a ter mais empatia. Isso é super positivo. Agora, eu tenho que cuidar para eu não deixar de escolher ou tomar decisões que não fazem sentido para mim, com medo do que vai acontecer no outro, por exemplo. Ou também tenho que cuidar para não sair decidindo, escolhendo, mudando, arrasando todo mundo sem pensar no que isso vai gerar. E também assim, poxa, mas por que a pessoa escolheu? Por que ela faz isso? Por que ela não para de comer? Por que ela come desse jeito? Por que ela faz esse exercício? Por que ela não faz aquilo? Por que ela investe? Por que ela não investe? Ela já devia ter feito isso. Lembrem, a gente não é todo mundo. Então, é importante a gente considerar como a gente é. Então, depois, se vocês quiserem até entender um pouquinho mais, saber qual que é o perfil de vocês dentro desse quadrante, podem me chamar ali no grupo, chamar até no Instagram também, que eu ajudo vocês para descobrirem. É bem importante essa informação, porque ajuda a gente não só no processo de decisão, né, mas essa informação a respeito do nosso perfil de comportamento, ela nos dá, assim, como que a gente lidera, por que a gente lidera desse jeito, expectativas que a gente tem, motivadores, e mais uma carrada de informações importantes. Quanto mais vocês souberem a respeito de como vocês funcionam, mais fácil vai ser identificar se os caminhos que vocês estão tomando dentro da cabeça de vocês, se eles estão sendo tóxicos, se eles estão sendo paralisantes, ou se eles estão sendo saudáveis, eles estão permitindo que vocês se ativem, vivam aquilo que vocês têm que viver. Então, dentro desse processo de ampliação da consciência, do que está acontecendo aí na cabeça de vocês, vale considerar quem é vocês. Quem é essa pessoa? Quem é vocês, não? Quem são vocês? Quem é essa pessoa que está tendo esse pensamento? Certo? Então, vamos para a etapa detox. Aqui eu quero que a gente considere 3 coisas. Como é que a gente vai fazer a desintoxicação da nossa cabeça? A gente vai precisar desenvolver a capacidade de, número 1, prestar atenção. Número 2, pensar e escolher. E número 3, as consequências. Considerar as consequências. O detalhe é o seguinte, gente. Dar foco, que é o prestar atenção, pensar e escolher, a gente às vezes se exime de fazer, né? A gente cai no automático. Agora, a consequência, ela é inevitável, ela sempre existe. Então, vocês decidindo fazer isso, o detox ou não, vocês vão continuar vivendo as consequências. Agora, o que a gente está se propondo é parar para não viver mais de consequências inesperadas
e a gente realmente focar naquilo que a gente precisa. Então, como é que funciona esse processo de detox? A gente considerou aqui, né, o nosso perfil comportamental, a gente já sabe que a gente não é igual a todo mundo, mas a gente sabe também que, apesar de não ser igual a todo mundo, todos nós temos essa capacidade de criar novas conexões. Então, como é que a gente vai fazer esse processo de escolhas? Prestar atenção é isso que a gente fez agora, esse exercício rapidinho de respiração, e voltar para agora, tentar pensar sobre o que a gente está pensando, sobre o que a gente está sentindo. Tentem colocar dentro da rotina de vocês 1 minuto, 2 por dia, que vocês estão no meio do caminho, bota no meio do dia, né? Bota um alerta no celular, bota para despertar assim, o que eu estou pensando agora? E aí desperta, vocês olham para o celular e lembram, o que eu estou pensando agora? Estou pensando por isso. Por que eu estou pensando isso? Faz sentido eu estar pensando isso? Esse pensamento está me trazendo alguma emoção, alguma coisa? Isso é bom, é ruim? De onde é que veio esse pensamento? Ah, tá, lembrei. Anota, decide se vai ficar com esse pensamento ou não, mas não quero isso aqui, isso é lixo, tá? Sai fora. E volta à atividade. Coloca aí uns 2, 3 alarmes ao longo do dia para lembrar de pensar. O que eu estou pensando agora? Essa é a pergunta do alarme. Isso vai despertando e vai criando na gente essa rotina desse mecanismo detox. Senão a gente passa o dia inteiro pensando um monte de bobagem, aí a gente chega de noite cansa, porque a gente não só pensa, a gente também escuta as pessoas, que vai aumentando os pensamentos. Quando a gente deita para dormir, que a gente realmente para prestar atenção, a gente está deitado, né? Está silenciado, aí começa aquele tumulto, porque o dia inteiro foi uma feira do peixe dentro da cabeça. E eu não limpei, eu não escolhi, eu não sei de onde veio. Só que aí eu tô cansada, eu tô no final do dia, eu preciso dormir, porque daí eu começo a fazer conta, né? Se eu dormir agora, meia-noite, eu tenho mais 4, 6 horas de sono. Aí começa a vir a ansiedade e aquela bola que eu arrisco dizer que a maioria que tá aqui já sentiu. Então, para a gente ir criando mecanismos, gatilhos de inteligência no nosso cérebro, de detox, a gente bota um alerta aí. O que eu estou pensando agora? E pensa sobre o que está pensando. Quando a gente faz isso, o nosso detox vai nos levar para a segunda etapa, lembra? A etapa das escolhas. Pensei e eu tenho que escolher. E para ajudar vocês a pensar, tá, eu escolho o quê? Eu trouxe para vocês 3 escolhas bem importantes. Primeira coisa, que a gente precisa aprender a escolher. A gente precisa aprender a escolher descansar. Isso que eu estou falando para vocês, para mim, é uma das escolhas mais difíceis, porque eu tenho um perfil dominante influente, extremamente acelerada, eu sou muito ativa nas coisas, gosto de estar sempre agitando, mas a minha cabeça, como a de vocês também, precisa parar, precisa descansar. E descansar é fazer nada, é olhar para o nada, é sair para caminhar, arejar mesmo, sair daquele processo, porque isso faz com que a gente fique realmente mais inteligente, mais saudável, faz que o cérebro mude o cenário dele. Aquele mito que a gente ouve da multitarefa, que eu adorava dizer que eu era multitarefa, porque isso dava uma ideia de ser alta performance, de muito produtiva. Isso não é verdade. Já tem bastante estudo em cima disso, comprovando que a gente não consegue fazer mais do que 2 a 3 grandes entregas no dia. E a gente faz um monte de penduricalho, né? Então, não tenta agendar para o teu dia não mais do que 2 grandes coisas que tu tem que fazer. A gente faz muita coisa, a gente come, a gente toma banho, a gente visita, a gente negocia, a gente trabalha, a gente entrega, mas mais do que 2 grandes entregas, com qualidade, começo, meio e fim, a gente não dá conta de fazer. E se a gente ainda tem esse hábito de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que na verdade é um mito, né? A gente acaba não tendo mais performance. Isso faz com que a nossa atenção fique difusa, a gente não consegue entrar em flow, que é outro conceito que a gente trabalha bastante aqui na trilha. É um conceito que vale a pena, para quem não conhece, pesquisar, porque ele é um conceito muito estudado na área de felicidade e qualidade de vida, que é quando a gente emerge numa atividade que a gente tem paixão e que a gente consegue ter domínio, né, e está desenvolvendo domínio nela, então a gente não vê o tempo passar. Isso é flow. Isso gera na gente e na nossa mente
uma carrada de conexões extremamente positivas, neurotransmissores que deixam a gente assim, ó, lá em cima. Então, ter momentos de flow ao longo do dia, 7 dias por semana, é meta de vida de quem quer ter alta performance. E para isso a gente precisa ter atenção plena. Então, primeira escolha dentro desse processo de coloquei um alerta, identifiquei um pensamento. Eu preciso escolher descansar. Se esse pensamento, essa coisa veio, me trouxe essa ansiedade, esse estresse, essa pressão, eu preciso fazer isso agora? Eu posso fazer isso depois? Qual o nível de urgência disso? Criar esse hábito de começar a perguntar, questionar a gente mesmo, sabe? Porque a gente acaba ficando refém da gente. A gente acha que fica refém dos outros, a gente fica refém da gente, da pressão que a gente impõe na gente. Então, dentro desse processo de escolha, eu posso descansar a respeito disso? Eu vou colocar isso lá na quinta-feira, que é o dia que eu vou conseguir fazer. Ah, não, isso realmente é muito importante. Então, eu vou ter que remanejar a minha agenda, mas ao invés de eu ficar pensando que eu não estou fazendo e ficar sofrendo e angustiando, eu só paro, ó, o objetivo de parar e prestar atenção, e eu reorganizo a minha rota. Então, eu já criei uma conexão ali na hora, um caminho no meu cérebro que é saudável. Eu criei um caminho de planejamento. Eu não vou sofrer por isso, porque eu vou organizar tal dia. E aí, no dia tal, eu vou fazer. Segunda escolha, estar atento. A gente usa aqui na trilha muito uma ferramenta que chama Caverna dos Pensamentos. Ao longo da semana eu vou compartilhar com vocês lá na surpresinha que eu vou comentar no final do encontro, essa ferramenta, que ela nos ajuda justamente a fazer esse monitoramento dos pensamentos, para que a gente consiga estar atento. Atento ao que a gente está pensando, porque a gente está pensando e de onde é que veio, porque às vezes é tanto pensamento dentro da cabeça que a gente não sabe de onde eles vieram. Outra prática muito importante que eu convido todos vocês a fazerem, eu era extremamente contra, mas hoje eu sou muito a favor e realmente busco praticar isso, são as práticas de mindfulness, que são atenção plena. Eu faço geralmente esses exercícios de respiração, existem vários para fazer, e eu vou compartilhar também alguns ao longo desse período com vocês aqui, que eu vou comentar, para ajudar a manter a atenção no que está acontecendo. Isso faz com que a gente vá ficando literalmente mais inteligente. No começo, dá uma cansadinha, né? Que a gente precisa gastar energia para fazer isso. Só que a gente vai desenvolvendo uma prática e vai treinando o nosso cérebro, lembra aquele neuroplástico? E a gente vai modulando, ensinando ele, não, calma, não vai te matar, vai fazer isso aqui agora. Depois nós vamos fazer aquilo ali, vai dar tudo certo. E aí tu vai ensinando ele a ficar menos ansioso, menos acelerado, mais focado, que ele trabalha mais em estado de fluxo. E para isso a gente realmente precisa ter essa capacidade de sair do caos e vir para o foco. E, por fim, a escolha de monitorar. Então, eu escolho descansar, eu escolho prestar atenção e eu escolho monitorar. Monitorar significa eu escolho o que eu penso. Isso é um desafio bem grande, só que é imprescindível para a nossa detox. Como é que a gente escolhe? A gente simplesmente deleta assim, o pensamento? Não, gente. E aí já entra um detalhe que eu não podia deixar de trazer para vocês. A Dori. Não dá para ser Dori no caminho de ativação da nossa mente. Porque a gente pensa, né? Imagina quanto tempo faz que tu pensa que tu é capaz ou não de fazer alguma coisa, quanto tempo faz que tu pensa que se tu levantar mais cedo, vai dormir menos, vai ficar mais cansado. Quanto tempo tu pensa que, parar para escrever isso aí é bobagem. Foram muitas conexões. Tu não vai esquecer elas da noite pro dia, que nem a Dori. Não é amnésia. O processo de detox não é amnésia. O processo de detox é um processo de como é que eu faço para estar atento, escolher o que eu vou pensar, para então eu poder viver as consequências que eu estou buscando. Eu vou ter que reconstruir esse caminho. Então, essas escolhas, essa possibilidade de desligar os interruptores e ligar, está dentro da nossa cabeça e a nossa disposição. Bem importante, tá?
os nossos pensamentos, a nossa imaginação e a nossa escolha podem mudar a estrutura física do nosso cérebro, também em todos os níveis. Então, a gente consegue, com esse processo de realmente limpar nossa cachola, mudar o nosso corpo, intervir na nossa genética. Então, é realmente algo muito poderoso que a gente tem na nossa cabeça, que a gente não usa. Aliás, a gente usa, né? A gente usa para reforçar coisas que estão no automático, e a gente não usa todo o potencial que a gente tem de mudar essa capacidade de sermos os nossos próprios cirurgiões cerebrais, a gente não está usando. Então, eu espero que a partir de hoje a gente consiga buscar esse detox de forma mais ativa, para que a gente consiga ir para a nossa próxima etapa. Aqui vale lembrar, de novo, né, os conceitos que a Carol Dweck trouxe lá de mindset fixo, como é que a gente lida com esforço, com fracasso. É importante a gente saber, porque essa caminhada de mudança de mentalidade, ela vai exigir da gente esforço, a gente vai ter, como tudo na vida, momentos de fracasso, putz, não consegui, bom, como é que eu faço? Essa reprogramação. Eu levei muito tempo construindo vários caminhos na minha cabeça, a respeito de alimentação, a respeito de atividade física, a respeito do que é prazeroso ou não, e aí agora eu preciso reconstruir esses caminhos. Então, o desafio está na minha mão, eu sei que dentro da minha cabeça eu posso fazer isso. Eu gostaria muito de que acontecesse um passe de mágica, mas não funciona assim. Então, eu preciso aprender a lidar com o fracasso e continuar avançando até que eu consiga construir. Isso é a perseverança, a capacidade de resiliência, isso que nos torna antifrágeis, tantos outros conceitos lacradores que a gente tem ouvido tanto a respeito, às vezes até compartilha, mas o quanto que realmente a gente põe em prática, né? Então, vamos lá. Vamos partir para a nossa etapa de ativação? Agora, essa é a última etapa da nossa Masterclass. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses 5 passos. A gente já fez o detox, lembra? Vamos prestar atenção, começar a prestar atenção, parar para prestar atenção. Viu o que eu estou pensando? Escolho se eu sigo ou não pensando isso. E aí, lembrando sempre de escolher por coisas que me levam a momentos de descanso, me levam a momentos em que eu tenho foco de atenção, que eu tenho flow, e me levam a momentos em que eu consigo fazer esse processo de escolher monitorar. Primeiro passo, gente, para a gente agora ativar. Comecei a fazer o detox, tá? Outra coisa, esse processo ele é cíclico, então o detox vai acontecendo enquanto eu vou reprogramando. Identifiquei um pensamento. Como é que a gente vai fazer agora, na prática, para valer valendo? A primeira etapa dessa reprogramação, dessa ativação. Essa primeira etapa chama coletar. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou aumentar o meu nível de consciência. Lembra o alarme lá no telefone? O que você está pensando? Tá, isso é para eu só treinar o meu cérebro ao longo do dia. Mas eu preciso parar, e aqui eu convido vocês para essa ativação, a gente investir 5 minutos do nosso dia, é super suficiente, tá? De preferência que a gente faça esse procedimento de manhã, quando a gente acorda, antes da gente pegar o WhatsApp e entrar na rede social, para ver quem postou o quê, quando a gente dormia. Por quê? Quando a gente acorda, a frequência do nosso cérebro, ela tá numa frequência muito, muito fluida. A gente vem de um processo de sono, de repouso. Então, pensa assim, ó, tá tudo despertando, tá tudo fresquinho, o terreno tá super agradável. Antes da gente pegar um eletrônico, porque na hora que a gente pega, o processo da gente utilizar as redes sociais, utilizar o celular mesmo, ele é um processo que nos leva à hipnose induzida, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas agora já estou contando isso para vocês. Vocês querem uma prova? É só vocês pensarem que vocês dizem assim, vou dar uma olhadinha aqui na rede social e aí eu já volto para o que eu estou fazendo. 2 minutos. Isso são 9 horas. Aí, quando vocês estão ali olhando, vocês olham, meu Deus, 9h30. Fiquei 30 minutos dentro da rede social e eu não fiz mais nada. Isso é um processo hipnótico.
Então, a gente entra em hipnose ao longo do dia, em vários momentos, sem se dar conta. Delicado, né? Então, agora, toda vez que vocês pegarem o telefone de vocês, vocês fiquem conscientes se vocês não estão entrando em hipnose enquanto vocês pegam o celular, se vocês realmente têm controle sobre a mente de vocês ou se ela está solta, perdida na vida. A partir de agora, nossa mente não vai ficar solta, perdida na vida. Ela vai ficar ativada. Então, nessa etapa, de manhã, como é que eu deixo a minha mente pronta para o dia? Antes de pegar o telefone, pegar qualquer outra coisa, faz ali a tua higiene, teu momento, pega um papel e uma caneta. Sim, papel e caneta. Não pode ser eletrônico, né? Não pode ser, se é tentador demais. E o processo de escrever manualmente também tem um efeito no nosso cérebro. Isso até é muito bacana, isso é uma pauta para aprendizagem, que a gente vai falar aí mais para frente. Mas esse processo é imprescindível para a gente desenvolver de forma mais qualificada a nossa mente. Então, pega um papel ali, 5 minutinhos, e tu vai anotar. Só anotar livremente, tá? Então, o que que tu tá percebendo? O que que eu vou anotar, Ana? Tu vai anotar as informações que estão vindo dos teus 5 sentidos e tu vai anotar pensamentos, caso eles vierem. Não é hora de qualificar, não é hora de julgar, nada. É só hora da gente ensinar a nossa cabeça a pegar o caótico e jogar para o papel. Porque isso é treinar o nosso cérebro para ele ficar ativado. Então, assim, o que que a gente está sentindo, o que que a gente está cheirando, como é que está a textura do lugar onde a gente está, a luminosidade. Pensa literalmente, tem algum gosto estranho na tua boca? Tem algum pensamento que não sai? Tu lembrou de um sonho que tu teve? Anota tudo. Anota emoção, anota sentimento, vale fazer desenho, vale fazer caixinha, esquema, qualquer coisa. É só para jogar no papel, não é para pensar a respeito. Essa é a primeira etapa desses, no máximo, 5 minutos que tu vai ativar o teu cérebro. Então, vamos reservar aí 2 minutos para isso. 2 minutinhos que tu vai jogar para o papel. Eu não sei se tu já te deu conta, mas esse processo vai te ajudar a manter o teu cérebro nessa capacidade de estar consciente do ambiente externo e do impacto do ambiente interno. E a gente vai também começar a ficar mais consciente de que sempre que a gente pensa, a gente sente. Todo pensamento da gente, ele tem emoções envolvidas. E essas emoções, elas vão montando essa estrutura que vai ficando na nossa mente inconsciente, vai formando um desenho ali, um padrão, e toda vez que esse pensamento passa por aquele caminho de emoção, a gente sente alguma coisa. Sabe aquela coisa que tu estava até bem, estava super bem, mas daí tu lembrou de uma pessoa, de um negócio que uma pessoa te fez, uma situação que tu viu, já te veio aquele frio na espinha, né? Um medo, um arrepio, uma coisa, ai, não quero nem pensar. A gente diz isso, né? Só que o eu não quero nem pensar significa que eu já até pensei, já emocionei e já estou sentindo no meu corpo todo o processo. Então, esse exercício de parar 2 minutinhos de manhã, logo que acordei, para coletar informações e ir escrevendo de forma fluida qualquer coisa que eu estou sentindo no ambiente ou de dentro, vai me dar essa capacidade de estar mais atento e treinar o meu cérebro para não ficar refém ou vulnerável a esse processo louco do inconsciente. Vamos para o segundo passo. Coletei as informações, 2 minutos, eu vou, agora sim, parei e eu vou refletir. Isso aqui é uma reflexão focada. Toda vez que a gente pensa sobre algo, a gente muda, ok? Então, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que pensar. Uma coisa que eu vejo muito como consultora financeira, eu atuo em algumas empresas com gestão de negócios e, às vezes, acabo trabalhando, ajudando alguns empresários em questões mais pessoais financeiras deles. Eu escuto muito, eu não quero nem pensar sobre as minhas finanças, eu não quero nem pensar sobre esse problema. Então, você não vai mudar este problema, ok? Por que será que a gente não quer pensar sobre um problema, sobre uma situação? Já te ocorreu isso? Processo que eu acabei de falar, né? Toda vez que a gente pensa, a gente constrói um caminho de emoção.
E aí, quando a gente volta nesse lugar, a gente sente aquela emoção. E se essa emoção é boa, beleza, né? Aquelas recordações que geram gratidão na gente, que geram alegria. É ótimo voltar nesse lugar. Mas e voltar naquele lugar da caca que a gente fez, do vermelho que a gente tem que consertar no banco, do devedor que a gente não avisou, da pessoa que a gente tem que pedir perdão, do posicionamento que a gente tem que tomar, que a gente está fugindo, se esquivando. A gente não quer voltar. Não significa que ele não está lá. E a gente constrói essa estrutura. Só que se a gente quer mudar essa estrutura, quer sair desse lugar, quer sair do vermelho, se a gente quer emagrecer, se a gente quer praticar uma atividade nova, se a gente quer ficar mais inteligente, independente do que a gente quer, a gente vai precisar voltar nesse lugar para fazer novas conexões. Então, agora, depois que eu joguei para o papel aquilo ali, eu vou pensar sobre o sentimento que veio naquela manhã, sobre o pensamento, o sonho, e aí vão começar a vir, lá do meu inconsciente, esses gatilhos. E aí eu começo a identificar o que é tóxico, que são esses que a gente estava comentando agora, e aquilo que não é tóxico, é super saudável. Sabe aquele dia que tu acorda azedo, com o pé esquerdo? Anotou isso? Tá para pensar, por que eu acordei azedo? O que aconteceu? Por que será que eu tô assim, irritado, incomodado? Ah, eu tô irritado porque eu tô com fome. Preciso é comer. Tá, então se eu preciso comer, tranquilo, isso é uma irritação que eu não preciso ter. Então começa a pensar mesmo sobre aqueles sentimentos que tu jogou no papel, aqueles pensamentos, aquelas percepções, e vai validando, vai refletindo o que elas significam. Aqui, nesse processo, a neuroplasticidade, ela é extremamente importante, porque é a hora em que eu vou decidir as conexões que eu vou fazer. É a hora que eu vejo que eu estou irritada, tô me sentindo tão cansada hoje. Será que esse cansaço é dormir mal? Será que eu estou cansada porque eu preciso? O que eu vou fazer, Paulo? Então, vou cancelar aquele compromisso mais tarde e vou descansar, porque senão amanhã eu... Sabe aquela coisa que tu começa a ficar consciente da tua vida? Parou por 2 minutos e começou a observar o ambiente. 2 minutos, paradinho, só observando. Observando o que está sentindo, observando o que está pensando. Aí, 2 minutos refletindo a respeito. Julgando, questionando o porquê que aquilo ali está acontecendo. Aí a gente vai para o papel. E aí a gente começa a fazer anotações mais profundas. Aqui, se vocês quiserem usar cor, usar destaque, o importante é que a gente registre que o nosso olho enxergue, o nosso cérebro, enquanto a gente está escrevendo, a gente faz um esforço na nossa cabeça, maior do que quando a gente digita, porque a gente tem o processo da manualização da escrita, a construção das frases, a lógica das frases. Então, tem vários processos linguísticos que interferem muito nessa ativação da criatividade, do desenvolvimento do nosso cérebro. Então, escrevam mesmo. Usem esses formatos, revisitem o que vocês coletaram, o que vocês julgaram, e vão fazendo ali alguns pontos. Isso vai ajudar vocês a planejar o dia. Aí a gente tem aqui, a gente já utilizou aqui uns 3, 4 minutos em tudo isso, desenhando, coletando, refletindo. A gente vai para a etapa de revisitar. Então, agora, ok, eu coletei as informações, parei e percebi o ambiente. Pode até fechar os olhos, aproveitar aquela vibe do acordar de manhã, percebi o ambiente, o que está acontecendo. Comecei a organizar isso, trouxe para o papel. Agora eu revisito de forma atenta, focada. Pode anotar ali um outro pensamento que veio, um insight. Muitas pessoas durante essa prática, isso já aconteceu comigo, encontram soluções de problemas. Coisas que a gente está tentando resolver, não consegue, sabe? Daí, como eu parei, desviei a atenção, estou fazendo aqui uma faxina, a resposta vem nesse momento. Quem tem a prática de meditar pela manhã, fazer exercícios de mindfulness, também tem muito êxito em encontrar soluções, tanto para a sua vida, quanto questões de trabalho, tomada de decisão, porque a gente realmente
foca no inconsciente. Tem muita informação importante, muita coisa rica dentro da nossa cabeça, que a gente nem sabe que está lá. Porque enquanto a gente está fazendo, por exemplo, estão assistindo essa aula, vocês estão vendo os slides, talvez tenha outros barulhos aí onde vocês estão, outras coisas que estão acontecendo na volta. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, dá uma viajada, volta as pessoas. Tudo isso vai entrando para a cabeça de vocês. Tem muitas informações que estão entrando que vocês não percebem de forma consciente, mas elas estão lá. Como é que a gente ativa essas informações? A gente busca essas respostas. Quando a gente para e faz o nosso cérebro focar. Então, aqui a gente está treinando para que essa flexibilidade de ir do consciente para o inconsciente e trazer coisas novas seja uma rotina. Nosso cérebro não seja mais fixo, parado numa rota única, que a gente fica parecendo um zumbi. Mas a gente agora, não, só um pouquinho. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sentindo isso? E eu começo a me posicionar diferente, de forma estratégica. Então, nessa etapa aqui de revisitar, a gente começa a se organizar para aquilo que eu coletei, que eu refleti a respeito, que eu descrevi no papel, faz sentido, é verdade, não é verdade, tem solução, não tem, avalie uma rota, isso aqui preciso pensar mais a respeito. Eu estou dizendo para o meu cérebro, ó, isso aqui é uma coisa que nós temos que se ligar. Ao longo do dia, pode ser que eu estou ali naquela hora que despertou meu intervalo, né? Parar, o que eu estou pensando agora? Vem a resposta. Porque eu tô trabalhando com a minha mente para que ela fique ativada para o objetivo que eu estou querendo atingir. E nesse processo, outras coisas virão, né? Outros pensamentos, outras rotas que eu posso desconstruir ou criar novas. Então, a gente está falando aí de 4 minutos, 5 minutos do nosso dia, de 24 horas, que são extremamente ricos, fazem nossa cabeça ficar mais ligada, ativada, e a gente ter bem mais resultados. Por fim, passo 5, ativar. Essa aqui é a parte mais emocionante. Por quê? A gente coletou informações, refletiu, escreveu, revisitou, e agora a gente vai partir para ação. Partir para ação é o seguinte: se eu levantei meio irritado, no meio do caminho descobri que a minha irritação era a fome, eu vou tomar um café, vou me alimentar. E aí eu já, na hora que eu estou fazendo isso, como eu já organizei tudo, eu já parei de ficar irritado. Eu não emendei uma irritação na outra, ou eu não transferi essa irritação para alguém, porque geralmente eu me irrito com o barulho do vizinho. Mas naquele dia eu não estou irritada, porque o vizinho está fazendo barulho. Eu estou irritada porque eu estou com fome. Só que aí o vizinho fez um barulho, ou qualquer outra coisa aconteceu, eu já estou brigando, que nem sei mais onde é que começou. Então, na hora que a gente toma a ação, eu não repito um padrão. Então, eu entendi de onde veio aquele sentimento, eu entendi de onde veio aquele pensamento, e eu vou agir em cima disso. Eu vou resolver, ou então eu vou deixar aquilo ali na etapa descansar das escolhas, lá, né? E eu sei que tal dia eu vou retomar aquele processo para ser solucionado. A ação é uma consequência. Isso aqui vai nos tirar do piloto automático. Então, a gente faz ali 5 minutos. Quem tem possibilidade de fazer mais, fazer 10, meia hora, faça o tempo que você consegue, mas com 5 minutinhos bem feitinhos, sentadinho, antes de pegar o telefone, antes de qualquer coisa, tu vai conseguir identificar esse processo na tua cabeça e realmente tomar decisões, ficar mais consciente para funcionar melhor. Essa ativação, estar mais presente e realmente tomar decisões que te levem para as tuas expectativas. Seja ela, poxa, vou compartilhar com vocês, né? Eu quero ativar nesse ano a minha saúde física, né? Eu tenho uma construção neural de muitos anos a respeito de alimentação, a respeito de dieta, tem muitos fracassos acumulados, muitos efeitos sanfona, e eu decidi que esse ano eu vou realmente reprogramar a minha cabeça em cima disso. Eu estou fazendo várias coisas práticas de reeducação alimentar, de exercício físico, estou fazendo isso aí. Consegui encontrar atividades físicas que me dão o prazer de estar naquele momento, então estou fazendo isso, mas eu estou fazendo esse processo na cabeça.
quando vem a fome, quando vem a vontade de comer algo, eu tô fazendo só um pouquinho. Essa vontade, na verdade, por que que eu tô irritada? Eu tô irritada porque tá na hora de comer. Eu tô irritada porque eu tô restringindo essa quantidade. Mas por que que eu tô restringindo? Ah, por esse objetivo. Isso me causa isso, tá? Beleza. Eu começo a negociar comigo para eu sair dessa rota. E essa construção, ela é uma jornada. E é uma jornada que às vezes cansa, irrita a gente. Porque eu estava acostumada a viver naquele padrão que me levava para consequências que eu não queria mais. Então, eu escolhi fazer uma nova rota. E eu tenho feito exatamente esse exercício. O que está acontecendo? Reflito sobre aquilo, escrevo sobre isso. E aí eu revisito para tomar novas atitudes. Então, isso eu consigo, isso eu não consigo. Preciso de ajuda para isso. E assim eu vou caminhando para reconstruir essa rota de pensamento. Agora eu queria um momentinho, se vocês têm alguma dúvida até aqui, querem comentar alguma coisa, antes da gente seguir para a última etapa onde eu vou compartilhar com vocês a surpresa que eu trouxe para o final do encontro. Sei que a gente falou bastante coisa, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar ou compartilhar alguma percepção que vocês tiveram ao longo do encontro, a gente pode fazer isso agora. Opa, acredito que dúvida, a princípio não. Eu não estou te ouvindo, Ezequiel. Não está me ouvindo? Peraí. Agora sim. Agora sim. Ah, beleza. Não, dúvida a princípio não. Vários conceitos eu pude ver contigo aí mesmo e perceber, né, durante essa caminhada, mas é bem isso, assim, o processo, né, tu compartilhou as tuas, né, para esse ano, né, o meu que eu botei ali foi raciocínio matemático, né, que para mim é aquela coisa, né, eu já tenho um background, eu já sei, já sei mais ou menos para onde eu devo ir e tudo mais, mas é aquela coisa que o próprio se subestimar e se auto-sabotar, né, impede, às vezes, tu fazer essa neuroplasticidade. Opa, eu preciso mudar para conseguir alcançar certos objetivos e, para isso, eu preciso vencer isso aqui, né? Então, para mim, o desafio, assim, desde o final do ano passado, já está sendo, assim, sentar a bunda na cadeira mesmo e focar, sabe? Mas é bem esse processo, né, de refletir, ali, coletar, parar, pensar, refletir e ativar, né? Eu ativar, às vezes a gente bota em primeiro, né? E, pô, às vezes a gente nem sabe muito bem para onde ir, né? Então, acho que todo esse processo aí que eu fui aprendendo durante esse período da trilha me ajudou em todas as fases da vida, assim, parar, não, tem processo para as coisas, né? Então, vamos seguir os processos. Mas tá sendo bom aí relembrar esses conceitos. Que ótimo, que bom ouvir isso. Falou da matemática, tu sabe que eu fiz um curso no ano passado com o professor David Panseira. Ele é um professor de matemática, e professor de filosofia. E eu achei muito legal a abordagem, porque ele trouxe justamente a abordagem da conexão entre a matemática, que até então eu julgava algo totalmente 1 e 1 é 2, né? E a filosofia. E uma das aulas do curso é sobre a matemática e as emoções. E foi muito legal essa aula. Eu até depois vou pegar as anotações e posso te mandar. Muito incrível mesmo a abordagem dele e perceber como a gente já tem conhecimento matemático, né? E como ele está permeando várias coisas, inclusive o impacto dele nas nossas emoções. E a gente às vezes acha, eu não entendo de matemática, eu não sei. Não, a gente entende, só que a gente construiu o que é, talvez para te ajudar, né? O que exatamente é o que tu não sabe de matemática? Porque daí a gente fica assim, eu não sei matemática. Aí a gente criou um caminho bloqueado. Qualquer coisa que seja relacionada à matemática, à lógica, não vai dar para mim. Só que isso não é verdade. Tá? Porque se fosse, tu não estaria aqui, né? A matemática a gente usa para tudo, para ver um relógio, né? Para acompanhar uma cadência de uma atividade física, para montar um prato, para compor um ambiente, a gente usa matemática, né? Para organizar um armário, a gente usa matemática.
de uma forma mais abstrata, não tão absoluta ali quanto as contas, mas a gente utiliza. E aí, quando tu começa a parar, não, só um pouquinho, para, não é bem assim. Eu já sei uma parte, eu preciso aumentar o meu conhecimento, mas não é tudo, tá? O que que é exatamente? Então, aí eu começo a ficar mais fácil. E aí compartilho contigo um ponto meu, né? Eu, como sou muito aceleradinha, o meu caminho neural natural é, se dá, se não dá, já era, vamos para outro. Só que isso pode parecer mais prático, porém é extremamente limitante, né? Porque aí, às vezes, eu faço um caminho enorme para uma coisa que não precisava. Fazia, né? Porque agora eu tenho parado para prestar atenção. E, às vezes, eu não preciso fazer todo aquele caminho. Eu só preciso parar exatamente o que que eu quero. Ah, eu quero isso aqui. Tá, mas eu preciso terminar tudo isso hoje? Não. Tá, então, quanto que eu preciso fazer hoje? Ah, isso aqui. Puxa, daí aquilo vai te dar um alívio, porque tu pensa assim, uma coisa é tu ter rodado de ano, outra coisa é tu ter tirado uma nota baixa. Sim. E como eu tenho uma tendência a ser mais acelerada, ou eu rodei de ano ou eu passei. Não, calma, é um caminho, Ana. Então, esse processo do caminho, para mim, é bem desafiador. Então, só que ao mesmo tempo que é desafiador, porque eu quero as coisas para ontem, quero emagrecer 10 quilos num dia, né? Eu quero ler 4 livros no mês, eu quero fazer um monte de coisa num curto espaço de tempo, que naturalmente eu não tenho nem qualidade para aquilo. Às vezes até conseguiria perder 10 quilos no mês, conseguiria ler 4 livros, mas eu não teria a mesma qualidade do que se eu lesse um. Aí eu começo, tá, mas o que, que realmente eu preciso desses 4 livros? Ah, eu preciso de 3, 4 capítulos. Ah, isso eu consigo. Tá, então eu seleciono, organizo, sabe essa etapa tu para, coleta o que tu tem. O que está acontecendo? Qual é o cenário? Preciso disso, preciso daquilo, tô atrapalhada, tô nervosa com isso, não sei. Tá, agora eu vou refletir a respeito. O que, que realmente é importante? O que, que eu preciso fazer agora? Qual é a urgência? Porque tem alguma coisa que eu consigo pôr mais para frente, mais para trás? Aí eu escrevo, coloco no papel. E que é para hoje, mês que vem, depois, isso aqui nunca, esse aqui eu nunca quero saber. E aí eu parto para ação, mas aí eu parto para ação de uma forma mais aliviada. Antes, o que que eu fazia? Preciso fazer isso, eu vou fazer tudo num dia. Daí tu vira o multitarefa feito, que vai tentando ser expert em 1 milhão de coisas, fica estressado, não dá conta, te sente frustrado, e aí ativa aquelas coisas, ah, não dá certo mesmo, é isso aí. E aí, se tu vai parar, sair da roda do ratinho ali, né? E olhar, não é tudo isso. Tem coisas que deram muito certo, tem coisas que deram muito errado. O que que eu aprendi, o que que eu faço, sabe? Uhum. Não é um raciocínio, às vezes, gostoso de fazer, né? Porque é como eu falei, a gente construiu emoções, pilares de emoção ao longo da nossa trilha neural. Quando a gente para pensar, a gente volta nelas e sente. Aí vem de novo o sentimento. Às vezes, se é um sentimentos atrelados à vitória, são ótimos, mas sentimentos associados a fracassos que a gente teve são ruins e a gente não quer sentir. E o nosso cérebro tenta proteger a gente. E aí a gente tem que dizer: não, calma lá, se eu não parar para olhar, eu não preciso ficar remoendo, eu não vim aqui para remoer, eu vim aqui para resolver. Então, se eu sentir, por que que eu senti, de onde veio, como é que eu me livro desse sentimento? E dependendo até do nível de situação, a gente precisa de uma ajuda terapêutica, né? Precisa de um tipo de terapia, um psicólogo, uma terapia breve, alguma coisa que ajude a gente a lidar, porque foi uma construção neural tão forte, tão intensa, ou às vezes tão reforçada, que não é qualquer estrutura de emoção. E voltar para ali me faz doer. E aí, quando eu estou nesse processo de coletar, de refletir, de entender, eu começo a perceber, inclusive, essa necessidade. Que às vezes, por exemplo, coisas que eu percebi ao longo do caminho que me ajudaram a chegar nesse processo agora de conseguir trabalhar a minha mente, as questões físicas, eu tinha associado a esse processo de cuidar da saúde, não só de alimentação, de emagrecimento e tudo mais, mas de realmente dar essa atenção para ir a médico, fazer check-up, cuidado mesmo para ficar vivo, né? Pra se manter saudável. Eu tinha questões, pontos de dor associados. E aí, descobrindo, eu precisei de ajuda profissional para aprender a lidar com isso.
E aí sim eu fiquei com a minha cabeça fortalecida para tomar essas atitudes. Só que eu só percebi quando eu saí da roda do eu não consigo mesmo, ou agora eu vou tomar 3, 4 boletas para tentar emagrecer, e daí, sabe? Tu vai tentando fazer coisas paliativas e tu não para entender o problema, a situação, ou o que tu quer resolver. E aí tu vai fazendo, tem a impressão que tá fazendo um monte de coisa, só que tu vai reforçando o fracasso. E consequências, elas sempre existem, geram novos pensamentos, reforçam novas emoções. E aí, quando vê, tu tá de novo sentindo aquilo, e aí tu começa a acreditar, e aí entram outros aspectos, né, que a gente até comenta às vezes na trilha sobre crenças limitantes, crenças impulsionadoras, porque tu realmente reforça, dá sempre errado. Eu nunca consegui estudar matemática, eu sempre tive dificuldade, papapá, nananã. Mas aí a gente vai ver umas histórias, já deve ter lido algumas biografias de grandes inventores, que eles na escola eram considerados burros, e na verdade a mente do cara funcionava, lembra? A mãe da gente dizendo tu não é todo mundo? A mente do cara funcionava de um jeito, dentro daquele grupo como ele estava, ele era diferente. E ele ouviu uma informação numa época muito delicada da vida dele, e ele registrou que ele era um problema, mas ele não é. Só que se ele não para realmente, de onde é que tem essa ideia de que eu não entendo nada, de que eu não sei, de que eu não consigo, de que eu não posso? Será que faz sentido? Será que em outras... Procura referências contigo mesmo, né? Em outras áreas que eu não sabia nada, que eu comecei a estudar, como é que foi do zero? Eu consegui, não consegui? A gente sabe que a gente tem habilidades e tendências a ter aptidões mais para uma área ou para outra, mas se eu consigo fazer numa coisa, eu consigo na outra. Talvez não vá ser como, tipo assim, não vou ter uma habilidade física de me tornar um Michael Jordan. Mas eu consigo aprender a jogar basquete e fazer algumas cestas legais, né? Para que eu preciso disso? Eu quero isso para mim? Eu quero desenvolver minha cabeça, entende? Então Uhum, começa a desmistificar, fazer esse caminho. Tá, por que tanto? Será que realmente é uma via completamente fechada para mim? uhum. Internalizar, né? Não sei se te ajudei, te atrapalhei. Não, ajudou muito. É bem na linha que eu tô pensando mesmo, assim, sabe? E eu acho que... E é bom... É até bacana o que tu falou, porque é bem sincronizado na linha, nas estruturas que eu fui criando desde o ano passado para cá. É bem isso mesmo, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu notei é... Pô, eu parei para pensar, né, um momento. Olha, eu, eu fiz um concurso que eu gabaritei lógica. Eu não gostava de lógica, eu era horrível em lógica, né? Mas eu me meti assim, olha, eu preciso para isso, e acho que lógica, de repente, vai ser a coisa mais maravilhosa da vida, né? Internalizei isso como uma coisa incrível e fui, né? E daí matemática agora eu comecei pela filosofia, né? Falei assim, não, eu tenho que começar por alguma coisa que eu gosto, né? Daí eu comecei a pesquisar a galera falando de matemática e história que eu aprendi, companhia limitada. E daí o pessoal explicando os conceitos por trás da fórmula, até chegar na fórmula, eu falei, cara, isso é muito bacana, né? Então, estou começando a aceitar, assim, a citação já está rolando, a conversação, estamos naquela fase, assim, sabe, da oração antes do namoro e tal. Então, nessa fase, assim, né? Logo, logo peço ela em namoro, a gente começa a frequentar a casa melhor um do outro. Muito bom. Olha só, falou duas frases, né, em relação à matemática. Eu não gosto, a lógica, né? Eu não gostava e era horrível. O que que tem nessas frases, Um bloqueio imenso. né? Eu Bloqueio não imenso. gosto. Quem é que lembra da história do cérebro? A gente faz da atividade física, que eu comentei no começo do Uhum, encontro. A gente faz atividade física. O corpo vai ter o efeito que precisa, mas no cérebro não vai ter o mesmo efeito. Se eu gosto, se eu tenho consciência que eu gosto, que é prazeroso, que me faz bem, e ou não, óbvio, né? Agora, vida adulta. A gente não vai fazer só o que nos dá prazer. Infelizmente, não funciona assim, né? A vida são vários desafios. Agora, se eu não preciso encarar como uma coisa mais maravilhosa. Eu adoro isso aqui, exatamente como eu
ler um livro de poesia. Não, não é. É um desafio. E aí eu mas eu já não encaro como uma coisa horrível, como uma coisa que eu não gosto, que é, porque, e eu usava essas mesmas frases que tu está usando para a dieta e as questões alimentares. Isso é horrível, isso é o fim, isso é coisa para preso, isso é um monte de coisa. E tu vai botando sentença na tua cabeça e tu vai só reforçando aquele caminho. De que não, é um caminho único, tu só sabe trilhar aquilo. Aí entra a etapa que a gente está agora, que é uma etapa bem cansativa. Porque uma coisa é eu caminhar numa estrada asfaltada, né? Essa estrada já está asfaltada, ela está iluminada, tem posto de gasolina, é um espetáculo, é um tapete. Foram muitos anos trabalhando nessa estrada. Aí tem uma nova para abrir, e não tem nada. Tem mato, tem árvore, tem bicho no caminho. Daí tu pensa assim, ai, não. Então, o que que o teu cérebro diz? Para com isso. Vamos por aqui, que é mais rápido. Só que esse mais rápido, automático, não me leva para onde eu quero. Me leva para um lugar exatamente que no fim eu não quero. Então, eu vou fazer o esforço de abrir uma nova estrada, que com o tempo vai ficar também asfaltada, bacana, bonita. E quanto antes eu decidir, aí entram as escolhas e a nossa capacidade incrível, ser humano, de escolher, né? Vou rodar isso aqui, vou correr essa rota e vou construir essa estrada. E eu sei que a primeira etapa não vai ser nada bonita. Vendo uma casa, né? Está construindo o fundamento da casa, ninguém vê nada. Se tem tapume na frente, só vê um terreno baldio. E a gente é muito visual, né? A gente também se motiva pelo que os outros estão falando, pelos resultados, pelo contexto. Por isso que esse exercício de parar, coletar, fazer esse momento de refletir a respeito, depois escrever, documentar, porque aí tu começa a identificar o que está acontecendo na volta, teus 5 sentidos, e no teu contexto mesmo naquele momento, e o que está acontecendo dentro, que ninguém sabe. Porque o que está acontecendo aí dentro, só tu sabe. Tu comenta com a gente. E às vezes tu comenta com um amigo assim, tá sendo muito cansativo, aí dá aquela reclamadinha que a gente tá. Tô com uma fome do caramba, essa dieta, não sei o quê. Ai, pra que tá fazendo isso contigo? Daí vem aquela voz, que na verdade o que o amigo tá querendo fazer? Te acolher. E ele tá sendo a voz do inimigo, né? Porque ele vai te tirar do teu objetivo. Então, essa capacidade da gente realmente estar consciente na construção e desenhando isso faz com que a gente mantenha a nossa mente ativada para os objetivos. Independente do que eu estou vendo, eu sei para onde eu estou indo. Isso é uma construção. E eu sei em que etapa eu estou. Como eu venho coletando, como eu venho documentando, como eu venho escrevendo, eu sei exatamente onde eu estou. Eu sei que vai levar 4 meses para eu chegar no meu objetivo. Eu sei que vai levar 3 meses. Então, não adianta eu querer fazer isso nos primeiros 15 dias. 3 meses não são 15 dias. Então, o que eu consigo, então, nesses 3 meses? E aí eu vou mostrando para o meu cérebro o caminho, ficando consciente. Tudo passa por isso, né? Ampliar a consciência e entender. Entender também, tu já fez aquele teste das inteligências múltiplas, né? Já sabe as habilidades que tu tem, a tendência que tu tem uma habilidade. Se tu vai desenvolver uma inteligência diferente, que tu tinha numa graduação mais baixa, vai ter mais esforço, vai ter mais queima de energia. Mas se o objetivo lá na frente compensar, então foca nele. Com tudo. Com tudo. Avante, né? Avante. Mais alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Espero todo mundo ativado. Bom, então, para encerrar o nosso encontro, eu quero propor para vocês 21 dias de ativação. Por quê? Isso já é um cálculo científico, a gente precisa de 21 dias no mínimo para construir um caminho. Olha, Ezequiel, 21 dias contínuos de estudo vão te ajudar nessa construção do caminho aí em rumo à matemática. Só que eu ainda vou depois precisar reforçar isso por mais dois ciclos de 21, para que realmente eu consolide como um hábito, como uma prática, como um conhecimento. Dependendo do que a gente precisa, 21 dias é suficiente. O objetivo desses 21 dias é a gente realmente caminhar
junto nesses 21 passos que a gente vai dando todo dia, dentro desse ciclo de coletar, de refletir, escrever, revisitar e ativar. Então, eu vou estar por 21 dias colocando conteúdos lá no nosso canal do Telegram. Infelizmente, tem que ser no Telegram. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade por causa da aplicação. Dá para usar o Telegram no computador também, tem essa funcionalidade. Então, se tu não consegue usar no celular, dá para usar no computador. Porque o WhatsApp não me permite usar essas ferramentas de programar, de planejar. Porque aí eu consigo que vocês todos os dias recebam, no comecinho da manhã, um conteúdo. Depois que vocês fizeram o processo de vocês sem mexer no telefone, aí vocês entram no grupo e conferem ali a dica do dia para seguir nesse processo de ativação. E aí a gente vai caminhar junto por 21 dias, começando na segunda-feira. Todo dia eu vou colocar lá um conteúdo para ajudar a gente nessa jornada de ativação da nossa mente e de construção. E eu tenho certeza que, ao término desses 21 dias, vocês vão ter percebido, com certeza, no meio do caminho, né? A mudança e o quanto teve essa fluidez na cabeça de vocês mesmos, na forma de pensar, na forma de compreender, de entender. Então, quando a gente terminar o nosso encontro, vocês podem entrar lá no nosso canal do Telegram, ou pelo celular, ou pelo Telegram Web. E aí, a partir de segunda-feira, eu vou estar postando os conteúdos e as ferramentas, algumas que eu comentei aqui sobre pensamento, ferramentas para ajudar a mapear emoções, para a gente realmente ir tendo bagagem e deixando a nossa mochila bem equipada, para não só ativar agora, né, 2022, mas também ampliar a nossa consciência e outras coisas da nossa vida que a gente vai se dar conta que é importante, que vale a pena a gente reprogramar, a gente desintoxicar e a gente construir novas conexões neurais. Certo, pessoal? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Se vocês pudessem abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, mas fiquem à vontade se vocês não quiserem, não tem problema. Eu quero fazer uma foto bem legal do nosso encontro para publicar. Muito obrigada por terem ficado todo esse tempo. Espero não ter cansado muito vocês com a minha voz de manhã. Todo mundo arrumando os cabelinhos, bem bonitinho. Gente, estou à disposição de vocês, dúvidas que vocês precisarem, tanto lá no direct do Instagram. Vamos continuar conversando a respeito, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um sorrisão bem lindo, que eu vou tirar a foto aqui. 3, 2, 1. Pronto. Registrada a nossa manhã. Obrigada mais uma vez, espero todos vocês lá no nosso canal do Telegram. Vou colocar o link lá nos stories também, para vocês entrarem. A partir de segunda-feira já vai ter conteúdo lá para a gente caminhar 21 dias. Vão ser 21 dias de conteúdo gratuito para vocês. Não quero mais ninguém travado, pelo amor do Senhor, nessas cabeças. Tá bom, queridos? Tá bom. Tchau. Um beijo. Beijo. Tchau.